Olá, pessoal do nono ano, how are you? Aqui é a Teacher Caroline. Vamos fazer a nossa correção do PET volume 6 agora, semana 1, tá, gente? Leia o texto abaixo. Vou ler em inglês e depois a gente faz a tradução, tá? Lee Xiong is a junior at Luther Burbank High School. He wrote it. School has been tough. Transferring to all online learning has been the biggest challenge this year for me. As a student, I'd say I've usually kept up with all my work for all my classes. The biggest change I've seen in myself is becoming less focused with my schoolwork. Being in a physical classroom is tremendously different from learning online. In a classroom, most of your focus is there, unlike virtually. The temptations are real. Yes, self-discipline is good to learn, but when having all this thrown at you, you can't blame the student for not wanting to work. At least, that's my opinion. This online learning has affected me personally because during this time I found myself turning in assignments weeks late. It wasn't because I was having trouble, it was because I had no motivation and energy to do them. This isn't the norm for me. Without a routine schedule, I felt lost. That makes me sound like a robot, but I think it's because it's been that way since we were so small. Change this big is affecting me to the max. This has taught me that online learning will not be for me in the future. Maybe for 1 or 2 classes, but overall, I plan for my school life to be set in a physical classroom for the most part. Although this has been a challenging time for school and out in the real world, remembering to stand tall will get us through this together. Vamos seguindo aqui, tive que cortar o outro vídeo. Vamos para a tradução do texto, tá? Acompanhem aí, por favor. Lee Xiong está no segundo ano da escola Luther Burbank. Ele escreveu: a escola tem sido difícil. Transferir para o ensino 100% online tem sido o maior desafio deste ano para mim. Como estudante, eu diria que geralmente faço todas as minhas tarefas em todas as minhas aulas. A maior mudança que vi em mim mesmo é ter me tornado menos focada em meus trabalhos escolares. Estar em uma sala de aula física é tremendamente diferente de aprender online. Em uma sala de aula, a maior parte do seu foco está lá. Ao contrário de virtualmente, as tentações são reais. Sim, autodisciplina é bom aprender, mas ao ter tudo isso jogado em você, você não pode culpar o aluno por não querer se esforçar. Pelo menos essa é a minha opinião. Esse aprendizado online me afetou pessoalmente, porque durante esse tempo me peguei entregando tarefas com semanas de atraso. Não era porque eu estava tendo problemas, era porque não tinha motivação e energia para fazê-los. Esta não é a norma para mim. Sem uma programação de rotina, me sentia perdido. Isso me faz parecer um robô, mas acho que é porque tem sido assim desde que éramos pequenos. Uma mudança tão grande está me afetando ao máximo. Isso me ensinou que o aprendizado online não será para mim no futuro. Talvez para 1 ou 2 aulas, mas no geral planejo que minha vida escolar seja definida em uma sala de aula física, em sua maior parte. Embora este tenha sido um momento desafiador para a escola e para o mundo real, lembrar-nos de ficarmos firmes, de mantermos firmes, nos ajudará a superar isso juntos. Então, vamos para as questões aqui. Temos o vocabulário, né, as palavras destacadas do texto e colocaram um significado. Na número 1, sobre o texto de Lee, responda em português. Letra A, qual é a tese, ponto de vista de Lee sobre as aulas online? Bom, ele acha que não consegue focar quando as aulas são online porque há muitas distrações, não há motivação e não há uma rotina a ser seguida. Letra B. Qual o maior desafio para Lee Xiong neste ano de 2020? Para ele foi conseguir a autodisciplina e conseguir entregar os seus trabalhos a tempo, né, no prazo correto. Letra C. Without a routine schedule, I felt lost. Sem rotina, senti-me perdido. Por que Lee Xiong diz isso? Porque a rotina costumeira da sala de aula faz com que os alunos tenham mais foco, entreguem as atividades na data certa e tenham energia e motivação para fazê-los.
Letra D. Qual a mensagem ao final do texto Lee Cheong deixa para nós nestes tempos de aulas online e ensino remoto? Ele diz que temos que nos manter firmes e fortes para superar isso juntos. Lembrando que eu não sei falar chinês, então se eu falei o nome dele de maneira equivocada, pessoal, vocês me desculpem, tá? 2. Para defender sua tese, Lee respondeu às questões abaixo para sua professora. Ele emitiu sua opinião, argumentando sobre a questão das aulas online. Agora é a sua vez. Defenda sua própria opinião, tese, e utilizando as mesmas questões, crie seu texto sobre as aulas online. Logo abaixo você tem acesso a mais informações sobre a construção de um texto argumentativo. Então, qual que é o objetivo de um texto argumentativo? É que você defenda uma opinião sua, tá? O seu ponto de vista através de argumentos. Não é só falar que você acha aquilo porque acha e ponto. Você precisa explicar por que que você acha que o seu ponto de vista é correto. Você tenta convencer a pessoa que está lendo a compreender o seu lado, né, e convencê-lo de que você está certo, tá? Que a sua maneira de ver as coisas está correta. E aí aqui está falando, né, que existe a presença de uma tese, que é o ponto de vista, a opinião, em geral no primeiro parágrafo do texto. Depois tem o desenvolvimento com argumentos que comprovem a tese, ou seja, aqui eu vou argumentar, eu vou colocar os motivos, né, os pontos principais aí que provem que o meu ponto de vista está correto, e eu vou concluir com como é que eu posso dizer? Um pequeno resumo de tudo que eu falei. E não é uma coisa complicada de fazer, só que o que está pedindo aqui é que vocês façam in English. E aí a gente vai ler as perguntas para depois, a partir delas, das respostas que a gente der para as perguntas, montar o nosso texto. Então, vamos ver aqui como é que fica. No ano, fiz o texto aqui, tá? E não tem título. Eu vou mostrar para vocês como que ficou. Eu estou defendendo a tese de que as aulas online são positivas. E aí eu usei as mesmas expressões que a apostila de vocês dá, que são as expressões que estão naquela tabela, que ela dá para que vocês possam iniciar o parágrafo. Então, vamos começar, né? My online experience has been very interesting and different. I have never had online classes before and now I am learning by myself. Então, aqui eu falei, né? Minha experiência online tem sido muito interessante e diferente. Eu nunca tive aulas online antes e agora eu estou aprendendo sozinha. Então, aqui eu já iniciei meu texto, a tese, com o quê? Com o meu ponto de vista, né? Que a experiência de aulas online tem sido interessante e diferente. Então, eu comecei positiva, diferente do rapaz lá, o chinês, o Lee Cheong, que não gostou muito. Aí eu venho no segundo parágrafo com os meus argumentos. Eu tenho que dar motivos para que a pessoa que vai ler fique do meu lado, certo? Que ela veja que eu estou correta dentro da minha opinião. In my opinion, the good points are developing discipline, learning my difficulties, and having flexible hours to study. I know that most students hate this because it can be boring and you don't learn as much as you would in physical classes. But when I was at school, my classmates weren't the best students and they didn't pay much attention to class. So I see no problem in studying at home, in the comfort of my bed and eating whenever I want to. Então, na minha opinião, os pontos positivos são desenvolver disciplina, aprender, descobrir minhas dificuldades e ter horas flexíveis para estudar. Eu sei que a maioria dos alunos odeia isso porque pode ser chato e você não aprende tanto que deveria nas aulas físicas, né, nas aulas presenciais. Mas, quando eu estava na escola, meus colegas não eram os melhores alunos e eles não prestavam muita atenção à aula. Então, eu não vejo problema em estudar em casa, no conforto da minha cama e comendo a hora que eu quiser. Aí, beleza. Então, aqui eu dei meus argumentos, usei a expressão que tem lá na apostila. In my opinion, the good points are...
E aí eu usei também o outro, que ele fala assim, the boring parts of the online learning are. Aí tá falando, né, as partes chatas de aprender online. Só que como eu estou defendendo a minha opinião de que aulas são positivas e não chatas, aí eu coloquei ele aqui no meio, ó, it can be boring, e aí eu fui colocando o motivo de ser negativa, mas coloquei mais motivos de ser positiva, ok? Então, vocês vão pensar primeiro os argumentos em português, o que vocês usariam para convencer a pessoa de que vocês estão certos, e depois passando isso para o inglês, aí utilizando essas expressões. Eu usei as expressões que estavam lá, na tabela não mudei. Coloquei também when I was at school, quando eu estava na escola, que também é uma expressão que eles dão, coloquei no meio aqui do parágrafo. Para finalizar, eu vou simplesmente resumir o que eu falei aí. In the future, I want to do online courses and I want to study at school, of course, but with online classes aside. My experience was very positive and technology should be used in our favor. Então, no futuro, eu quero fazer cursos online e eu quero estudar na escola, é claro, mas com aulas online à parte. Minha experiência foi muito positiva e a tecnologia deveria ser usada a nosso favor. Usei também a expressão in the future I want, no futuro eu quero, e aí eu fui colocando porque que eu quero fazer essas aulas online. Então, vocês viram, não é tão complicado quanto parece, usei as mesmas expressões da apostila, e eu coloquei minha opinião que seria positiva, porque eu concordo que seja positivo estudar online. Agora é com vocês, vocês vão colocar a opinião de vocês, pensar se vocês gostam das aulas online ou se vocês preferem aula presencial e por quê. Vocês podem tirar argumentos daqui do meu texto e argumentos também do texto do rapaz, né, do Lee Xiong, para vocês embasarem o texto de vocês. So guys, goodbye and see you.